Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. Vilmara Fernandes conosco aqui no estúdio. Vilmara, bom dia. Bom dia aí para os nossos ouvintes. Nossos youtubers também conosco, acompanhando aqui a transmissão, a movimentação do estúdio também no YouTube. Estamos chique. Muito, isso é maravilhoso. Lá em A Gazeta é esse nosso canal no YouTube. Patrícia e Vilmara, os ouvintes participam, né? Os nossos telespectadores agora também. Então, se tem alguém tiver alguma dúvida lá pra Vilmara também, pode mandar por lá. Só fazer um registro rápido aqui, ó, Patrícia. Por favor. Tem o Giovanni lá com a gente também, falando assim, olha, bom dia, pessoal. Se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo. Então, façam como o Giovanni aí, que a gente vai alcançando ainda mais ouvintes, internautas e telespectadores. Quanto mais, melhor, gente. Bom, Vilmara, vamos lá. Policial penal que foi afastado por suspeita de abuso sexual contra um preso no Espírito Santo. Exatamente. Isso aconteceu no mês de junho, segundo foi relatado aí numa portaria, foi publicada ontem pela Corregedoria da Polícia Penal, afastando aí o policial penal de suas atividades por pelo menos 90 dias, porque isso pode ser prorrogado, então o afastamento dele também pode ser ampliado. E a suspeita é exatamente isso, de abuso sexual que teria sido praticado contra uma pessoa detida aí no sistema prisional, uma unidade aí do Espírito Santo. Essa unidade é a Penitenciária de Segurança Média 2, que está localizada em Viana. Essa é a primeira unidade que foi criada no país, voltada aí para o público LGBTQIA+, que ela é dedicada ao público que autodeclara isso, a identidade de gênero, e abriga também as mulheres transexuais e travestis. E foi lá que teria ocorrido essa situação, que envolveu aí o policial penal e supostamente mais algumas pessoas que estão detidas nessa unidade. A dinâmica do que de fato aconteceu, como foi, todos os detalhes, ainda está sendo apurado aí, porque foi aberto um procedimento administrativo aí contra o policial. Mas tudo indica que, pelas apurações iniciais que a coluna conseguiu, que a minha coluna de segurança, que é divulgada aí na Gazeta, conseguiu, foi que um policial envolveria aí um policial penal e que uma pessoa presa aí nessa unidade fez sexo oral nesse policial. E que outras pessoas a outras pessoas presas foi solicitado que ficassem de vigia, testemunha, vigiando, para ninguém aparecer no ambiente aí. E foi essa mesma pessoa que fez o sexo oral que denunciou aí, que é uma travesti, que ela denunciou aí a direção da unidade, que deu início aí então ao procedimento administrativo para apurar de fato o que tinha acontecido. A informação aí da Polícia Penal de que o primeiro passo foi afastar o policial penal aí, para evitar qualquer tipo de interferência nas apurações. Também foram levantadas imagens, do que foi possível, lembrando que boa parte do que está no sistema penal hoje está sendo filmado ali. Então foram levantadas imagens, todas as testemunhas, todos os envolvidos aí já começaram a ser ouvidos nesse processo, para que depois se tome uma decisão. Lembrando que esse é um procedimento, Patrícia, administrativo, Por isso a gente está falando de abuso, sexual. Não há informações ainda de nenhuma notícia crime ou uma denúncia à justiça, o que poderia resultar em alguma ação, alguma investigação criminal. Nós estamos falando aqui de uma investigação administrativa, por isso o PAD. A gente também conversou aí com o policial penal, que é o diretor da Polícia Penal, que é o José Franco Moraes Júnior, e ele informou, confirmou isso, de que as investigações já tinham sido iniciadas e que foram captadas imagens, do que foi registrado, e ele também informou que tudo que for previsto na lei em relação a essa apuração vai ser cumprido e que
que a Polícia Penal não compactua, né, com esse tipo de evento e que vão ser adotadas medidas rigorosas, né? A gente não está divulgando o nome das pessoas, primeiro porque a pessoa que fez sexo oral e as que foram colocadas aí possivelmente aí para vigiar, como vigilância, são vítimas, né? E também o policial ainda não está sendo divulgado o nome dele porque ainda a investigação ainda é no início ainda. Então, assim, é um processo ainda que vai caminhar. Ele foi ouvido de alguma forma? A gente tem o lado dele sobre o que aconteceu? Não, a gente ainda não sabe, assim, a única informação que a gente conseguiu receber é que já se iniciou o processo de ouvir todos os envolvidos, mas ainda não tem ainda certeza se exatamente esse policial já foi ouvido nesse processo. Mas, como isso aconteceu agora, então são poucos dias, né? E essa não é a primeira vez, né, Patrícia, que envolve um policial penal ali naquela... Lembrando aí que já houve um caso aí lá no CDPG de Guarapari, que um policial penal, inclusive da última turma, tinha... inicialmente a gente recebeu a informação de que eram tiros contra a unidade, pessoas tinham dado tiros contra a unidade lá, o Centro de Detenção Provisória de Guarapari. Depois, uma investigação da inteligência do sistema prisional identificou que foi um policial penal que ele atua em Xuri, mas que estava passando lá para Guarapari, que parou o carro e disparou tiros contra essa unidade de Guarapari, né? Isso foi lá em maio, ocorreu. Isso também foi alvo de um ex-policial também, está respondendo a um procedimento administrativo disciplinar. Também está afastado das funções, até porque não teria condições de continuar trabalhando, né? Porque considerando que ao disparar os tiros contra aquela unidade de Guarapari, tinham pessoas que estavam colegas deles que estavam fazendo a segurança da unidade, né? Nas torres lá garantindo, tiveram que se mobilizar para percorrer, para ver o que estava acontecendo no entorno. Então, assim, o risco, né, de vida em relação a essas pessoas. Então, por isso, esse policial também foi afastado. Esse é dois casos que a gente, assim, noticiamos, esse e um mais recente, né? Quanto tempo demora, mais ou menos? Eu sei que cada caso é um caso, demanda um tipo de investigação diferente, envolve um número de pessoas diferentes, mas tem um tempo para essas investigações? Pelo menos 90 dias, né? Que é esse tempo inicial de afastamento. Que é o tempo do afastamento, mas pode ser prorrogado por mais 60 dias, né? Até eles conseguirem ter elementos assim suficientes para concluir o procedimento e aí resultar em algum tipo de decisão. Em casos assim mais severos, o procedimento pode resultar até numa demissão do servidor, né? E aí como ele é concursado, aí não pode mais fazer concurso público, tem uma série de penalidades. Aí vai depender do que for decidido lá da conclusão, mas ele também terá o direito de fazer seus recursos, né? Qualquer pessoa que passa por um procedimento administrativo disciplinar, ela tem direito de recorrer contra essas medidas, né? Posteriormente até sair do âmbito administrativo até para o judicial, né? O criminal. A gente continua acompanhando com a sua ajuda. Obrigada, Com certeza. Vilmara. Até quarta. Até quarta que vem.